Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Ferreira Bertolossi, professor de Teoria da Literatura do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ e do Departamento de Graduação também em Ciência da Literatura. E vamos dar continuidade a, a um passeio pela história do decadentismo francês. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse romance basilar do decadentismo, assim, é talvez a obra mais característica do gênero, que se chama Arrebu, de Huysmans, que foi traduzido por Às Avessas, né? Um romance de 1884, em que esse autor, Huysmans, inicialmente ele era, nas primeiras obras, na juventude, ele era uma pessoa que escrevia de forma naturalista, né? Era meio que um discípulo do Zola, e, e ele foi desenvolvendo a sua originalidade e nesse romance chegou a uma visão oposta e que foi muito determinante para essa geração e deixou claro para todo mundo em torno, assim, para a imprensa, o público, a moda decadentista, né, que se estava ainda muito restrita a certos círculos literários desses jovens, né, que eram círculos artísticos mais delimitados, né? Esse romance ele atingiu um grande público, ele se tornou um sucesso, então ficou mais claro para todo mundo a dimensão dessa estética. Mas nesse caso, nesse romance, na verdade existe uma grande paródia do uma enorme ironia dos preceitos naturalistas, e ele produz verdadeiras inversões desse preceito, né? Por exemplo, o herói naturalista geralmente ele é um herói bruto, sem refinamento estético, e o protagonista dessa história, o Desessant, ele é uma figura que busca o refinamento das sensações, né? É interessante que nesse tipo de romance decadentista não existe assim uma afirmação triunfal do novo modo de vida que eles estão apresentando no romance. Isso acontece também, por exemplo, no Mocidade Morta de Gonzaga Duque. Toda a apresentação da nova estética mostra também o seu fracasso, né? Isso uma estratégia estética bem decadente. Você apresentar toda aquela nova estética com toda a sua sedução, né? E ao mesmo tempo você mostrar que o personagem ele é doente, que ele tem problemas, que ele é moralmente execrável, inclusive, né? Por exemplo, nesse caso, esse personagem ele é um rico que está enfastiado, né, com o tédio do mundo, com repulsa pela vulgaridade do mundo. E por causa disso, por causa dessa repulsa pela vulgaridade geral, ele vai cultivar um mundo de refinamento sensorial, produzindo sinestesias sistemáticas, né?
e aí ele compra os objetos mais sofisticados, enfim, ele tem toda uma concepção de como deve ser a sua casa, e, e cria uma espécie de uma yoga do refinamento sensitivo, né? É uma verdadeira ascese, é um tipo de ascese indispensável, tal como Foucault caracterizou o Baudelaire. Vale ressaltar que aqui a gente já percebe, justamente pela radicalização dessa, é, desse caráter maldito, né, do artista, malsain, perverso, né, que é bem o caso do Baudelaire, por essa radicalização desse caráter maldito baudeleriano, ele já se torna uma coisa diferente de Baudelaire, de certa maneira, porque essa radicalização não existia em Baudelaire. Então primeiro que ele eleva a perversão ao seu extremo, né? Na relação que ele tem com o mundo exterior, os divertimentos que ele tem com as pessoas e que depois ele joga fora as pessoas na primeira oportunidade. Ele tem que vem mesmo desse desprezo dele, desse narcisismo mesmo, né? E depois, além disso, ele desenvolve em alguns capítulos uma sintaxe de odores, então ele cria todo um sistema assim de semiótico, né, de relações com o olfato, né, de distinção, apreciação, aprimoramento do olfato. E também, enfim, dos outros sentidos, né? Tem capítulos sobre isso. Bem, ao mesmo tempo, isso é sempre um sintoma daquilo que esses decadentes estão chamando de nevrose, né? Você vê que era o título do livro daquele poeta, ator e músico, né, o Rollinat. Esse termo ele é um termo para uma espécie de que é a doença do zeitgeist da época, do espírito do tempo da época, né? E que depois o Freud ele vai chamar de neurose. E o Freud já vai pensar isso em termos mais elaborados, mais científicos, né? No caso, a maneira como esses decadentes eles pensam a nevrose não é de uma maneira tão elaborada assim, né? Numa ciência, né, de um ponto de vista científico, psicológico, como faz o Freud depois. Mas, de qualquer maneira, é a doença do espírito da época, né? Você vai encontrar esse termo, obviamente, em todas as obras do simbolismo brasileiro, assim, quase que sem exceção. Você vai encontrar isso muito em Cruz de Souza, entendeu? Esse termo nevrose, ele está em todo lugar. É uma daquelas palavras chaves, né? Então, assim, todo esse refinamento sensitivo, essa sintaxe das sinestesias, né, as correspondências minuciosas sinestésicas entre o som e o olfato e tal, que é levada, como eu estou falando, é levada ao extremo mesmo, né, de forma mais sistemática nesse romance. Uma coisa que o Baudelaire não fez, uma coisa que o Verlaine até explorou isso muito na poesia dele, né? Mas não dessa maneira como o romance faz. E tudo isso é sintoma da doença. Então a ascese ela não chega a um resultado
benéfico, entendeu? Na verdade, a ascese faz parte dessa doença, no final das contas, né? E isso vem do espírito pessimista, leituras de Schopenhauer que o autor faz, uma, enfim, toda essa questão assim da atmosfera, né, que o Schopenhauer contribui para o movimento, está aí também. A, é, como eu estava falando assim, né, você tem a sinfonia interior dos sentidos, quer dizer, você tem, né, além dessa semiologia é, olfativa e gustativa que ele desenvolve, né, você também tem a correspondência das sensações cria uma sinfonia interior, né? É toda uma elaboração da imaginação para se colocar superior à, à miséria, né, da vida comum. Assim, é essa a ideia do Descent, né? Esse projeto do Descent. Assim, é um cultivo extremo da imaginação, né? Da imaginação através da sensação, tá? Isso é o que ele faz. Bem, como você percebe aqui, você também tem uma busca das leituras da Idade Média, onde magia se mistura à religião. Você tem uma simultaneidade do devoto e do ímpio, isso é muito comum em Baudelaire e Rimbaud, né? Geralmente as pessoas assim que fazem uma leitura pobre e que com pouca noção do que significa o repertório religioso que esse pessoal tinha, geralmente vai dizer assim que tudo que o Baudelaire fala contra a religião, ou as paródias que o Rimbaud faz do discurso religioso, isso tudo tem valor paródico, assim, né? Quando eles por acaso falam a favor assim de uma espécie de uma redenção, né, e falam que são pecadores e que estão arrependidos. De vez em quando eles falam isso, né? Aí geralmente isso é visto assim como pura paródia, assim, como isso na verdade isso não é bem assim. Na verdade, o interessante do momento decadentista, né, e do simbolismo em geral é a mistura, né, de uma alternância vertiginosa ou mesmo uma simultaneidade assim completamente paradoxal entre características devotas e características ímpias, né? Isso é que é interessante, tá? Bem, então assim, o Descent, o protagonista, ele lê muito a literatura patrística, a literatura monástica, ele lê com dedicação. Inclusive, esse é um romance de leitor, quer dizer, o protagonista ele é um leitor, ele dedica várias páginas falando sobre as leituras, né? É uma tem algo de puro ensaísmo, né? É um romance ensaístico, né? No maior sentido da palavra. Inclusive, talvez seja um dos precursores disso, né? Porque no século XX, Thomas Mann, Musil, né? O Homem Sem Qualidades, vai elevar isso aos píncaros do possível, né? Mas isso já acontece de maneira muito clara nesse romance aqui, tá? Bem, eu falei a proteção da tolice do entorno, né? Tem um desdém pela vida mundana comum. A palavra decadência também é um motivo constante, o leitmotiv, né?
E, enfim, é, 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 tanto assim como o Verlaine ele está começando a ser reconhecido aqui, né? O Huysmans ele vai dar um empuxo decisivo para esse reconhecimento, né, do movimento. Porque o Verlaine está sendo reconhecido pelo próprio círculo também, né? Mas esse romance, ele de fato, ele é um romance que vai ser lido e vai dar visibilidade, né, clara ao que está acontecendo. Bem, a outra característica nesse período que já começa a entrar, você vê, o romance que caracteriza o decadentismo acontece. Né? Daqui a pouco as polêmicas também vão acontecer, mas justamente nesse momento já está começando a criar uma pequena, já uma passagem para a superação do mero lirismo intuitivo e o pessimismo decadentista. A gente vai vendo isso nessa passagem. Essa passagem ela é um pouco demorada, assim, em termos. A gente tem que entender como que essa metamorfose ela vai se fazendo, né? Mas ela tá se delineando. Então você tem a moda do pessimismo, você tem a morte de Wagner em 1883 e um reforço da onda do wagnerianismo. A gente já viu que Baudelaire foi a figura que escreveu um longo artigo sobre, até mais que um, né? Chegou a escrever mais que um, sobre Wagner. Né? Ele era um entusiasta de Wagner. É claro que ele não viveu para ver as obras mais tardias, assim, né, da fase final, mas ele viu já uma fase madura, né? E Edouard Dujardin foi a figura que foi o editor que era já trabalhava numa outra revista, na Revue Independante, e vai reunir um grupo de figuras assim de peso, né, de muito nome e de peso, nome assim que depois vão se tornar importantes, né, como figuras essenciais do movimento. Vai reunir Edouard Churret, Edouard Rhodes, Mallarmé, Villiers de l'Isle-Adam, né? Quer dizer, você vê Mallarmé, Villiers de l'Isle-Adam, Edouard Churret é uma dessas figuras essenciais. A gente vai falar dele ainda, né? É uma dessas figuras é, que é do esoterismo e que fazem essa ponte entre o meio esotérico e o meio literário, né? Falaremos dele. E ele vai reunir esse pessoal e vai fundar a Revue Wagnerienne, né? A revista wagneriana. Essa revista ela é central para o movimento simbolista. Provavelmente, se a gente for fazer as contas aqui, ela é mais importante do que a maioria das outras. Provavelmente a mais importante mesmo, assim. Se não for a mais importante, ela pelo menos nessa fase de transição do decadentismo para o simbolismo, ela com certeza é a mais importante. Né? Ela teve uma duração mais considerável, porque teve outros que foram muito temporárias, assim, muito provisórias. Né? Enfim, e ela foi fundada aí em 8 de fevereiro de 1885. Que aí vai desenvolver esse caráter pessimista e, ao mesmo tempo, o misticismo. É engraçado que essa frequentação de pessimismo e misticismo, né, que a princípio
o misticismo não era para ser pessimista, mas você tem a conjunção desses dois fatores nesse, nesse ethos decadente, né? Tem uma figura que é importante como um dos elementos que vai influenciar o movimento, né, que é o Amiel. É, é um escritor que viveu mais ou menos esse tempo aí de Baudelaireano, né, assim, romântico e Baudelaireano. É uma figura, é uma espécie de um romântico e que é, morreu nessa época e foi publicado o diário íntimo dele, né? Esse diário íntimo vai ser muito importante para o movimento, porque parece ser pouco, né, por ser diário, mas na verdade o diário íntimo dele uma literatura de altíssimo nível. Assim, maneira como ele escreve, como ele pensa, o que ele faz e tal. Assim, era um grande estilista, um enorme escritor, né? E, bem, aí você tem como a moda ela tá se propagando, né? Você vê, a Miel a publicação do Diário Íntimo da Miel acontece mais ou menos no mesmo momento, exatamente no mesmo ano de As Avessas, né? Vai ser meio que naturalmente associado ao espírito decadente também, mesmo que seja de um momento diferente, né? Vai ser lido por esse pessoal. E aí justamente porque isso está virando moda, né? Esses jovens eles estão influenciando esses jovens mais ativos e engajados, né? Numa luta cultural, né? Em torno dos seus ideais, né? Eles vão passar a influenciar outros jovens parisienses, e é claro que Paris sempre influencia tudo, né? Então, começa a aparecer isso na imprensa e a imprensa vai reagir. As figuras que estão observando isso de fora e vão ficar incomodadas com, com, com aquilo que está sendo proposto, né? Vão começar a fazer críticas e caricaturas. Então, primeiro aparece uma curiosa caricatura poética, né? Deliquescence Poème Décadent, de Adoré Floupet. Essa obra ela é uma daquelas coisas bem curiosas que aconteceu, porque, na verdade, Adoré Floupet seria o autor do livro, só que é um pseudônimo, é uma pessoa que não existe. Na verdade, foi utilizada pelos poetas Gabriel Vicaire e Henri Beauclerk, né? Para nomear as paródias literárias. Isso é um livro de poemas de paródias literárias dos poemas decadentes, né? São poemas satíricos, né? Para ironizar, para zombar das manias decadentes, né? E certamente que as manias decadentes elas têm tudo para ser é, ridicularizadas, entendeu? É muito fácil ridicularizar o simbolismo e o decadentismo, né? Toda esse gosto pelo, pelo vago, pelo sugestivo, pelo onírico, né? Repulsa ao mundo e tal. O mundo vai reagir e vai reagir zombando de todas as formas possíveis, né? É, mas o interessante é o seguinte: o interessante é que essa caricatura poética ela tem uma qualidade enquanto tal, enquanto poema satírico, assim, muito grande. Então é interessante como o decadentismo ele inspirou uma
assim, uma verdadeira, uma obra que tem o seu mérito literário, assim, para além de simplesmente zombar, né? É interessante como a paródia, ela, de certa maneira, ela reforça a qualidade do original, entendeu? Porque ela mesma adquiriu uma certa qualidade, né? Dentro do seu objetivo satírico, né? Bem, e aí começa a se começa a se difundir a lenda dos decadentes, geralmente em torno de Verlaine, né? Verlaine é, digamos, o patrono, né, desse período decadente. A imprensa ataca, e aí existe uma espécie de ataque recíproco, porque os decadentes combatem o que eles querem combater é esse indivíduo de espírito tacanho, obtuso, né? Que nessa época era chamado, nessa época, enfim, é um termo que está dicionarizado, entendeu? É um termo que se usa, né? Mas talvez não seja muito usado hoje como era no passado. No passado era um termo mesmo também da moda no meio boêmio, né? Que eles produziam um combate ao filistino. O que era o filistino? O termo vem do alemão, enfim, para ter esse sentido, porque no sentido original era um povo do Antigo Testamento, entendeu? E que era arqui-inimigo dos hebreus, enfim, dos judeus. Mas o sentido que aparece aqui, né, no século XIX, era sentido dessa pessoa de espírito obtuso, que não entende a arte, que só se interessa pelo, pelo mundo mais pragmático, entendeu? Por coisas bem úteis só, não se interessa pela subjetividade, entendeu? Pela autorreflexão, nada disso, né? Esse é o filistino, né? Essa figura que é meio tapada mesmo, né? E aí isso é uma coisa que eu queria salientar sempre aqui, é como uma geração inteira de jovens eles conseguem produzir uma profissão de fé da luta para viver a vida espiritual, né? Isso é uma coisa assim muito nova. Assim, aquela geração romântica também tinha esses traços, mas não com essa radicalidade. Não chegava a ter essa radicalidade. Inclusive, o tom sentimental dos românticos ainda era uma coisa que estava bem próxima do público. É claro que os malditos não, né? Os românticos mais radicais não já se afastavam um pouco do público pela forma com que eles enfrentavam, né, o conservadorismo e a moral, mas não chegavam ao ponto de um divórcio radical com o público, como vai acontecer aqui. Inclusive, os escritores decadentes, os escritores românticos, alguns deles, esses malditos, acabaram se tornando muito bem lidos também, né? Então, você tem uma geração que está lutando por viver uma vida espiritual, né, fora dessas obrigações utilitárias e a escravização, né, utilitária que o capitalismo faz, isso realmente isso é algo digno de menção, né, para a gente acentuar esse aspecto, né? Vamos, vamos seguir adiante aqui. Aí começam a aparecer as primeiras polêmicas.
No caso, é, a gente deixa essa parte para o próximo vídeo, então. Se você apreciou mentalmente todas as informações que foram ditas, é, curta manualmente o nosso vídeo e siga assistindo. Muito obrigado.